paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade. Então, vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e podermos juntos aprender a tua santa palavra. Te glorificamos, ó Deus, por essa oportunidade. Se conosco, ó Deus, nos instrua através do teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender com o Senhor, que é o mestre por excelência. Abençoa, toma esse canal em tuas mãos. Senhor, nos instrua, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome. Abençoe teus professores, todos envolvidos, ó Deus, no ensinamento da tua santa palavra, todas as igrejas com comprometimento com a tua palavra. Que o Senhor possa dar força a cada dia, para que nós todos juntos possamos fazer a tua obra. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, claro, para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto e eu sirvo como missionária na Casa do Senhor. Sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu sirvo também como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também como professora da EBD, já há 20 anos aí, tendo essa oportunidade de Deus de estar ali estudando e também ensinando a palavra do Senhor. Então, sou aqui da cidade de Juiz de Fora e também, gente, eu sempre pergunto para vocês de onde vocês são. Escreve aí nos comentários para que nós possamos nos conhecer mais um pouquinho. Ah, claro, antes de iniciarmos essa lição, eu quero te convidar a você deixar o seu like, a se inscrever nesse canal, de ativar o sininho, para quando tiver os nossos vídeos chegarem, você possa receber a notificação. Então, combinados assim, então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Gente, nós chegamos à lição 12, estamos bem perto de terminar mais um trimestre para a glória de Deus, um trimestre certamente que aprendemos muito com o Senhor e chegamos na lição 12, estamos no terceiro trimestre do ano de 2024 e a lição 12, ela tem o tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nosso textual: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer ou inclina. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Nossa verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa?
Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a mão o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Gente, nós estamos aí nessa lição, aonde nós agora chegamos no dia do segundo banquete, que foi ali preparado pela rainha Esté. Nós vamos ver que a nossa lição, ela tem aqui objetivos. Então, vamos falar dos objetivos dessa lição. Primeiro ponto, descrever o banquete preparado por Esté e a denúncia proferida por ela. Segundo ponto, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. Terceiro ponto, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, nós chegamos aqui nessa lição por número 12. Na lição passada, nós ali falamos sobre a honra em Mardoqueu sendo honrado, e ali nós vemos Amã sendo humilhado. Nós vemos ali acerca do poder de Deus, como Deus ele muda, seja qual for a situação. Nós vamos ver aqui que após, logo após Amã, Mardoqueu ser honrado, Amã está ali, a serviço, passando pelas ruas com Mardoqueu, e ali nós vamos ver que após tudo isso, aquela honra, como Mardoqueu foi honrado, nós vamos ver Mardoqueu voltando para a porta do palácio do rei e Amã correndo para casa, envergonhado, triste. E quando ele chega em casa, a mulher dele vai falar: olha, tu começaste a cair, se é da semente dos judeus, certamente ali você cairá. E quando eles estão ali falando, chegam os eunucos do rei para o quê? Para buscar Amã para o segundo banquete. Nós vemos dentro do livro de Esther, claro, nós temos estudado ele já algumas lições, e nós vamos perceber que o livro de Esther ele inicia falando sobre uma festa de 180 dias, onde o rei Assuero dá para aqueles príncipes governantes, porque eles estavam ali querendo mostrar o seu poderio e todo o seu domínio, porque ele queria fazer uma invasão no território do Império Grego. Depois nós vamos ver ele fazer também uma festa, essa durante 7 dias, e essa festa é a festa que ele manda chamar a rainha Vasti, mas Vasti não vem, haja vista que ela também está fazendo um banquete para as mulheres. Então nós vamos ver que fala-se muito de festa, fala-se muito de banquete. Nós vamos ver que quando Assuero, ele ali escolhe Esté, digamos que ali é o casamento dele com Esté, ele vai fazer o banquete para Esté, presentear o povo. Nós vamos ver também que depois do edito, o edito que foi assinado, por Amã, com autorização de Assuero, eles vão banquetear. Nós vamos ver também o primeiro banquete ali da rainha Esté, que ela convida rei Assuero e também Amã em seu primeiro banquete. Passou esse primeiro banquete, a petição dela e o requerimento dela é para que Assuero e Amã viessem no banquete, novamente no segundo banquete. Entre o primeiro banquete, passar o primeiro banquete e antes de chegar ao segundo banquete, teve-se uma noite. Nesta noite o rei perdeu o sono naquela noite, e quando é pela manhã, chega, já está perto, do palácio, quando ele está para chegar, no intuito de quê? De que ele fosse ter autorização de Assuero para matar Mardoqueu. A Javista já tinha feito uma forca, só que quando ele está chegando, Assuero passou uma noite toda sem dormir, e ele ali teve a informação. Já vê o poder de Deus,
ele tem a informação de que Mardoqueu o ajudou e agora ele quer honrá-lo. Quando Amã vem, o rei vai perguntar o que faria ao homem cujo rei se agrada. E Amã, né, ele achou que era ele pensou que era ele. Então ali nós falamos bastante na lição passada. Ali ele pede, né, para que vista, né, ande no cavalo do rei, para que vista a veste do rei, para que coloque a coroa do rei. E o rei vai falar assim: então faça isso a Mardoqueu. Então ali Amã, ele vai conduzindo o cavalo pela cidade, pelo Império Persa, e ali Mardoqueu em cima com a veste real, com a coroa real, no cavalo real. E nós vamos ver que Mardoqueu, ele cumpre aquilo, né? Mardoqueu, ele está sendo honrado por Deus, enquanto Amã, ele cumpre aquilo que o rei Assuero mandou. Acabou aquele momento, Mardoqueu retorna para a porta do rei. Isso nos ensina muito sobre humildade, né? Retorna para a porta do rei e Amã corre para casa, indignado. E ali nós vamos ver a mulher dele falando que, né, da semente dos judeus. Nós pontuamos muito isso sobre a lição passada. Enquanto eles estão falando, o que acontece? Chegam os eunucos do rei Assuero para buscar Amã para o segundo banquete de Esté. Então nós estamos vendo aqui exatamente que Deus, no governo de tudo, no governo de toda a história, Deus conduzindo cada detalhe. Então ele é buscado para esse segundo banquete, né? É onde haveria o banquete e o quê? Que Esté iria denunciar o que foi que Amã fez. Interessante, gente, que lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que a pessoa semear, também ceifará. É interessante que há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus chegou para o momento de quê? Para o momento de Deus tratar com Amã, assim, que toda injustiça tem o dia certo de acabar. Toda injustiça já tem o momento certo, o tempo determinado por Deus para acabar. Então agora começou-se esse banquete. E é interessante que nós vamos ver que o dia começou para Amã, o dia já começou totalmente complicado, apesar que ele não estava com aquele vigor para o banquete. Por quê? Porque há pouco ele teve, né, nos olhos dele uma humilhação, porque há muitas pessoas que se sentem humilhadas quando alguém é exaltado. E nós podemos pontuar bastante isso até nos nossos dias atuais, que a honra de uns parece desonra para os outros. O fato de Mardoqueu ser honrado, Amã, ele se sentiu humilhado. Haja vista que para Amã, Mardoqueu era para ser enforcado naquele dia. Mas Deus, no dia que Amã achou que Mardoqueu iria morrer naquela forca, Deus decidiu honrar Mardoqueu. Aí nós vamos ver então que já estava um dia totalmente difícil para Amã. Não estava confortável. Pelo contrário, ele estava desconfortável. Então, ele foi para o banquete do vinho, o segundo banquete, o banquete do vinho. Tratando-se do Império Persa e também os outros impérios pagãos, nós vamos perceber que geralmente quando eles faziam banquetes, tinham-se muitas bebidas, festas, todas as festas pagãs, tinham-se muitas bebidas. Então o Império Persa não é diferente. Nós vamos ver que quando a gente fala do vinho, da bebida, isso dá. Muitas pessoas tentam justificar, mas nós precisamos perceber que naquela época não só era feito vinho de uvas, mas também de romãs, maçãs e também de tâmaras. A cevada
e trigo eram usados pelo povo para eles fazerem também esse tipo de bebida que tem um teor alcoólico. Um termo que é usado 141 vezes no Antigo Testamento, um termo hebraico, é yain. Esse termo, ele significa o quê? Ele quer falar do suco de uva fermentado, como também pode se referir ao suco de uva fresco, né? O suco de uva fresco espremido. Outra palavra também que a gente pode usar, que aparece 38 vezes no Antigo Testamento, é a palavra hebraica, né? Que é um termo para falar de vinho, que é tirosh, que quer dizer o quê? Nunca, quando é usado esse termo, ele nunca é se referido à bebida fermentada, mas sempre o produto não fermentado da videira, tal como o suco ainda nos cachos de uva. Então é o suco puro, né? Suco doce de uvas colhidas. Também nós vamos ver que aparece 23 vezes no Antigo Testamento a expressão shecar, que quer dizer, é uma palavra hebraica, que quer dizer, geralmente ela é traduzida o quê? Como bebida forte. Se a gente falar de bebida, porque toda bebida que ela tem, né, esse teor alcoólico, ela traz o quê? Consequência. Muitos ficam se debatendo, pode-se beber vinho, ou pode-se beber, né, que é um termo claro, no sentido, alguns usam também a bodas, né, de Canaã, ali nós usam, né, que Jesus transformou água em vinho, e muitos querem defender, tá chovendo aqui hoje, tá, gente? Então esse barulhinho no fundo são relâmpagos. Muitos querem defender, né, o uso da bebida, mas olha bem, se nós olharmos ali, quem lembra de Noé? Noé, né, ele planta uma vinha e ele bebe aquela vinha a ponto dele deitar nu. E aquilo gerou consequência, porque o filho de Noé, Cã, ele entra na tenda do pai e percebe a nudez do pai. Aí nós vamos ver que ele fala para Sem Jafé. Sem Jafé, eles vêm com lençol de costa, sem olhar o pai, e o cobre. Quando Noé acorda e sabe que seu filho Cã, ele viu a nudez do pai, ele amaldiçoa Canaã. Por que ele amaldiçoa o neto? Por quê? Porque da mesma forma que Cã, como filho, né? Como o filho não honrou, ele está falando que Canaã será também como uma decepção para Cã. Então nós estamos vendo o que? Que foi um momento que, do uso, né? Que Noé teve, a Bíblia fala que ele estava o quê? Ele estava fora de si no sentido o quê? De embriagado. Outro também foi as filhas de Ló. Logo depois saíram de Sodoma e Gomorra. As filhas ali com medo de não ter descendentes, o que elas falam? A primogênita fala para a mais nova, olha, nós vamos o quê? Bebedar nosso pai, porque aí nós vamos deitar com ele. Isso aconteceu. Como aconteceu? Na primeira noite, a primogênita deita com o pai dela, engravida, com o pai dela que é Ló, e depois a outra filha mais nova. Então nós estamos vendo aqui que no contexto, nós vamos vendo que o uso da bebida, ela sempre gera o quê? Confusão. No Antigo Testamento, os sacerdotes, está lá em Levítico capítulo 10, versículo 8 e 9, os sacerdotes eram proibidos de beber. Por quê? Porque não poderia se misturar aquilo que é santo e com aquilo que é profano. No Novo Testamento, nós vamos ver na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, nos ensinando o quê? A não nos embriagar com vinho, né? Mas sim enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver também que a abstinência do vinho fazia parte também do voto do nazireado. Isso fazia parte deste voto. E também nós vamos ver aqui no Velho Testamento também, falando sobre os recabitas. Quem eram os recabitas? Nós vamos ver que eles eram uma tribo nômade. E os recabitas, eles eram aparentados com os queneus.
os queneus e também com Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Você encontra lá no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 16. Você encontra relatos dele em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55. Então, eles eram uma tribo nômade. E por que que o livro de Jeremias ele está falando sobre os recabitas? Por quê? Porque há 200 anos atrás, um homem por nome Jonadab, ele trouxe ali algumas instruções a este povo dos recabitas. Como que eles o quê? Não habitassem casa permanente, também que eles não cultivassem a terra e também que eles não fizessem o quê? O uso da bebida, o uso do vinho. Então, aqui no contexto do livro de Jeremias, Deus está fazendo com que Jeremias use os recabitas como exemplo, por quê? Ora, se há 200 anos atrás, que Jonadab, ele trouxe ali para que o povo não bebesse, para que o povo não tivesse casa, né? Que o povo não devia o quê? Eles deviam viver como nômade. Tá vendo umas leis de Jonadab que estavam 200 anos atrás. E aqui no contexto do livro de Jeremias, nós vamos ver que os recabitas, eles continuam seguindo a lei. E por que que o Senhor usa os recabitas? Para estar mostrando algo no contexto do livro de Jeremias. Porque Deus estava mostrando que os recabitas continuam fiel a uma lei, a esse modo de vida dado por Jonadab há 200 anos passados, 200 anos atrás. Então Deus está falando, se eles, os recabitas, estão sendo fiel, como pode o povo de Israel, ele não ser fiel ao Senhor? Então, através dessa fidelidade dos recabitas, o Senhor está mostrando a infidelidade de quê? De Israel. Um dos pontos também que, por que Jonadab lá atrás, ele impediu, ele falou para o povo, né, não fazer uso do vinho. Por quê? Porque também no contexto, os grandes cultos aos deuses pagãos era muita imoralidade, né? O culto a Baal. Então, eles faziam muito uso, o quê? Os pagãos. Como nós iniciamos com o Império Persa, os pagãos, todas as festas pagãs, banquetes pagãos, eles estavam ali muito envolvidos no vinho, no uso do vinho. Então, por isso aqui, nesse tópico, o tópico 2, né, do primeiro ponto que a gente está estudando da lição, por isso que tem a palavra aqui, recabitas. Então, o Senhor ali está mostrando que este povo, ele continuou fiel ao que Jonadab falou, mostrando a fidelidade a um homem, e Deus mostrando o quê? A infidelidade do povo de Israel para com o próprio Deus, né? Eles estavam com fidelidade a um ancestral, os recabitas, mas o povo de Israel não estava sendo fiel ao Senhor. Outro ponto que nós vamos aqui também participar da nossa lição é que quando esse banquete começa, o rei vai perguntar: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? As mesmas perguntas que o rei fez a Esther no primeiro banquete. E agora o rei ele vai perguntar, já vista que nós precisamos lembrar que Esther ela correu risco de morte em se apresentar para o rei sem ser chamada. Então, agora o rei também quer saber por que ela se colocou numa situação de alto risco. Qual é o seu motivo? No primeiro motivo, no primeiro banquete, Esther não falou. Mas agora chegou o quê? O segundo banquete. E agora está ali Esther, diante do rei Assuero e diante também do seu algoz. A palavra algoz, ela significa carrasco ou alguém que executa uma pena de morte. Executor e carrasco. Estava ali o rei e o executor, que era quem? Amã. Só que nós vamos perceber a coragem de Esther, a coragem dela de falar na frente, olhando para Amã na frente dele, que ele sim é aquele homem, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Ela vai falar para o rei. E que coisa mais linda, né? Nós vemos a coragem, a sabedoria de Esther,
a mulher sábia, como diz aqui no livro de Provérbios, né? Capítulo 31, versículo 26, que vai falar as virtudes, né, de uma mulher virtuosa. Nós vamos ver que a mulher virtuosa sabe o quê? Abrir a boca, abre a boca com o quê? Com sabedoria, sem perder a compostura. Então nós estamos vendo que era um banquete de denúncia. A gente percebe como estava ali a mente de Esther, mas nós estamos vendo ela totalmente, né, direcionada por Deus. Ela teve a coragem de denunciar. Irmãos, quando a gente abre aqui um parêntese sobre isso, Esther denunciou. E a gente como igreja, né, nós somos o que? Testemunhas de Cristo. Nós estamos vendo tantas coisas em nosso meio, no dia de hoje, no evangelho, muitas das vezes a gente como igreja vai aceitar. Então nós estamos vivendo um período que nós como igreja precisamos denunciar também aquilo que está errado. E Estela mostra essa ousadia no espírito, ela mostra essa coragem dela denunciar. Ela não perdeu o propósito, né? Porque estava ali Assuero, Amã. Ela estava firme no propósito. Lá em Salmos 37, versículo 30, vai dizer assim: a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala o que é reto. Qual é o propósito daquele banquete? Era denunciar o mal a Amã. E ela foi uma mulher de coragem. Ela não se omitiu diante daquela situação. Ela não perdeu o objetivo que ela tinha que fazer. Ela o quê? Ela continuou firme. E você vê que ela age com sabedoria. E nós vamos ver que ela não perde a compostura. Ela faz essa denúncia com sabedoria e com o quê? Com postura. No segundo tópico, nós vamos ter aqui, nós vamos falar sobre a fúria do rei contra a injustiça. Agora, Esther, ela revelou ao rei o que estava acontecendo. Agora o propósito, chegou o momento. E ela vai o quê? Revelar ao rei. E ela vai falar o quê? Com sabedoria, com compostura, porque ela vai falar: olha, rei, estão tentando o quê? Matar a mim e também a quem? Ao povo, ao meu povo. E ela fala: se porventura nos vendesses como escravos, eu o quê? Me omitiria. Eu me omitiria, mas agora querem matar a mim e a meu povo. Lembrando que até então ninguém ali sabia que Esther era uma judia, porque desde o começo ela não contou a sua origem, que ela é a judia. Mas nesse banquete chegou o momento. E ali o rei vai mostrar o quê? O seu furor, porque ele vai falar assim: quem que fez isso? De onde se originou isso? Então chegou o momento de denunciar, de fazer a denúncia. E o rei vai ficar o quê? Vai perguntar: quem que fez isso? Quem se levantou esse absurdo? Porque Esther vai falar: porque estamos vendidos, eu e meu povo. E olha que interessante, ela poderia falar o povo, mas ela não. Ela colocou eu e o meu povo, ou seja, Esther é judia. Não há uma separação. O que o povo judeu vai sofrer, ela também vai sofrer. Então ela fala eu e meu forma que Esther desde o começo, né? Somente no banquete ela fala a sua origem, que ela é judia. Nós lembramos lá que quando Amã vai falar, né? Falar com Assuero, ele fala que tem um povo que um povo que não respeita as leis. Ele também não falou que era o povo judeu. Então agora a Esther vai fazer essa denúncia. Ela vai anunciar que ela é uma judia e ela vai denunciar quem está ali tentando contra os judeus. E o rei Assuero, ele vai perguntar: quem fez isso? Gente, Assuero, ele era um rei. Ele que deu autoridade a Amã para executar, para escrever aquele édito. Só que nós vamos ver que Amã, ele usou ali de uma estratégia, e Assuero, ele se deixou o quê? Levar.
Então, Assuero, ele é um líder, ele é um rei, ele permite, ele dá autoridade a Amã, mas ele não sabe até onde Amã chegou com aquilo. E é interessante que ele vai saber exatamente, somente naquele momento. Ele deu o anel de selar, mas ele não sabia, nem se preocupou o que seria feito. O que estava escrito nesse édito? Ele deixou nas mãos de Amã. Isso é um grande risco. Fazendo essa pontuação também, nós precisamos ver nos dias atuais, muitas das vezes também, a gente vê essa surpresa de Assuero, mesmo o rei não saber, muitas das vezes a gente vê também que muitas das vezes isso acontece, né? Coisas, muitos como pais também, nós como pais, muitas das vezes não sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Assuero, ele tem uma surpresa. Primeiro, a nacionalidade Esté. Depois, ele tem outra surpresa. Saber que eles querem matar Esté. E depois também, quem quer matar? Vem por intermédio de quem? Vem por intermédio de Amã. Nós vamos ver, gente, que Assuero, ele era um rei, mas nem tudo ele ficava ali sabendo, ele não tinha conhecimento do decreto. Ele deu autoridade a Amã, mas ele não se preocupou em saber acerca do decreto. E muitas das vezes, até nós, os pais, né? Nós como os pais, muitas das vezes escapam fatos próximos o quê? Aos nossos olhos. Então, o mesmo aconteceu o quê? Com Assuero, que ele não sabia o que estava acontecendo. Por isso, Esté, ela vai e denuncia. E quando Esté denuncia, ela vai falar, ela vai ser categórica. Quando o rei pergunta quem está fazendo isso, ela vai falar, este cara é o mau Amã. E ela vai falar, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Homem, opressor e inimigo. Ali ela denuncia Amã. Vocês pensam na cara de Amã. Ela denuncia. Ali Amã, ele já chega à queda. E eu fico percebendo o agir de Deus, o mover do nosso Deus. Às vezes a gente vê tantas questões, tantas injustiças. Muitas das vezes muitos abandonam até a presença do Senhor, querido. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Chegou o momento da denúncia. E Estela denunciou e ela foi categórica. O homem, o opressor, o inimigo é o mau Amã. Quem é? Era alguém que estava de fora do palácio? Não. Era alguém que estava ali, que era um homem de autoconfiança do rei Assuero. Quando o rei ouve, ele vai lá para o pátio. Ele vai para o pátio porque ele fica perturbado com tanta informação. E ele vai ver que quando ele volta, a mãe está ali prostrado, né? Ele está ali prostrado, próximo ao assento de Esté, pedindo ali que misericórdia. É interessante, né? Que ele não teve misericórdia de mandar matar todo um povo. Mas agora, quando ele se vê no momento de luta, ele quer pedir clemência, ele quer pedir o quê? Misericórdia. E nós vamos ver ali essa denúncia que Esther faz, essa coragem que essa mulher tem de denunciar um homem que queria destruir todo aquele povo. Aqui diz, olha, exatamente assim: Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei, porque quando Assuero volta, ele chega, está ali Amã, prostrado ali perto do divã de Esté, pedindo ela por misericórdia e por clemência. E ali o rei, ele vai perguntar, você quer o quê? Você quer desonrar a minha rainha perto de mim? E ali nós vamos ver que Deus resolveu aquela situação.
Gente, nós estamos estudando desde o início desse êxito, desde o início do livro de Esté. Vasti é deportada, Esté é escolhida. Passa-se anos, olha Deus trabalhando. Eu gosto muito de falar sobre o versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. A revelação do plano de Amã, o rei ficou o quê? Furioso contra a injustiça. E ali nós vamos ver agora, tópico 3, nós vamos ver aqui o grande livramento. O texto diz assim, a história da forca, olha bem, agora a mãe é denunciado. Tem uma forca lá, de 22 metros, uma forca bem alta, lá na casa, no território de Amã, da casa de Amã. E ali aquela forca, ele queria humilhar Mardoqueu. E a forca era alta, lembra que eu falei na outra lição? Para quê? Para todos verem Mardoqueu enforcado. A forca está preparada. É interessante que o inimigo ele pode preparar laço, ele pode preparar tantas coisas contra os filhos de Deus, mas Deus, ele é a nossa força, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso socorro. O salmista fala, socorro bem presente na angústia, o Deus que guarda, o Deus que cuida. Então, a história da forca, o pessoal já estava comentando sobre essa forca, uma forca tão alta, para que todos ali do império pudessem passar e ver o enforcamento de Mardoqueu. Ele fez aquela forca para humilhar Mardoqueu. Mal sabia ele que aquela forca seria para ele. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinaram e se prostraram diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Por quê? Porque de dentro da corte vem alguém para denunciar o que Amã tinha preparado. Ele tinha preparado uma forca. E vem um homem, um eunuco, por nome Arbona. E ele vai falar para o rei, olha, Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Os ventos mudaram. Olha como tudo mudou. Aquele dia já tinha sido preparado por Deus. E isso, gente, me faz refletir o dia da grande vitória da igreja, aonde toda essa injustiça, tanta coisa que a gente vê nessa terra, a qual somos peregrinos, está o dia da grande vitória da igreja, aonde o nosso Deus buscará a sua igreja para estarmos ali com o Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, que Amã, embora todos prostrassem, menos Mardoqueu, embora os outros prostrassem, nem todos gostavam. Porque tem pessoas assim, que elas até expressam honra, mas que não têm, por dentro, em seu íntimo, não respeitam. Honram porque é um critério que precisa ser seguido, mas que não respeitam. E aqui nós estamos vendo isso. Esse Arbona, pode ser que ele fez parte até daquele grupinho, lembra? O grupinho que quando Amã passava, Mardoqueu não inclinava, então houve um grupinho para chegar até Amã. Então pode ser que esse Arbona foi um deles, mas o fato é que os ventos mudaram. Tem pessoas que é como um camaleão, né? Não tem um caráter, e eles vão ali de acordo com o vento, ou de acordo com o movimento, né? Eles vão de acordo com as coisas, vão andando. E agora os ventos mudaram. Então esse Arbona, ele vai denunciar essa forca que Amã, preparou para matar Mardoqueu. E ele foi bem sutil, porque ele diz assim para o rei: aquele que falara para bem do rei,
E nós vamos ver que isso foi uma insinuação bem explícita e o rei o quê? Logo acatou. Tem gente que é assim, camaleão, muda de acordo com o vento, mas nós estamos vendo aqui que acima disso tudo, nós estamos vendo o poder do nosso Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então chegamos aqui mais um final desta lição. E nós vemos aqui nosso Deus no controle de todas as coisas. O homem, ele tem os seus planos em seu coração, mas os desígnios do Senhor é que permanecerá. Senhor Deus, vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por esse privilégio, por mais essa lição. Haja vista, Deus, eu entendo que tem pessoas que muito sabem também, mas eu estou aqui humildemente, ó Deus, para te servir. Abençoe os teus filhos, tuas filhas que estarão vendo essa aula, tome em tuas mãos, que nós possamos, Pai, aprender somente contigo, que tu és o nosso mestre em excelência. Todos nós aqui somos alunos do Senhor. Pai, abençoe a escola bíblica dominical, dá força aos teus filhos, às tuas filhas, nos guarde, Pai, para fazer a tua obra. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, não se esqueça, me conte aí no comentário de onde você é. Ah, e outra coisa, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação. E também quero te convidar, você que tem Instagram, participe conosco do Instagram Mulheres Florescendo pela Fé. Vai ser uma honra em Cristo Jesus te ter por lá também. E estarmos juntos também ali para anunciar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para vocês. Uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. E oremos para que o Senhor envie mais alunos para a nossa escola bíblica dominical. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe.